Fala galera do YouTube, estamos aqui para mais um Gizica Reage e no vídeo de hoje vamos reagir ao quem é viúva daqueles caras, que todo mundo gosta, com o Cocielo. Eu queria muito assistir esse vídeo, porque eu amo o vídeo daqueles caras e outra porque tem o Cocielo. Mano, não dá, cara. Então é isso, se inscreve aí, deixa o like, bora comigo. Vamos de novo, que eu achei meio merda. Porque ficou baixo, eu não tive reação. Que otária. Vai. 3, 2, 1 e... Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é a viúva. Teremos 5 participantes que contarão suas tristes histórias Mano, as mulheres já choraram no vídeo, certeza que eu vou chorar também. de como ficaram viúvas, mas apenas uma delas estará dizendo a verdade. Será que a gente consegue acertar? Oh, Vem descobrir. episódiozinho tenso, viu? Que você tá mexendo com uma dor. Mas é isso, vamos ver como eles vão conduzir aí o vídeo e se a gente vai acertar quem é a viúva. Ai, Deus. Muito feliz e agradecido de anunciar hoje aqui um dos pais do YouTube brasileiro. Fica puto não, é isso mesmo. Júlio Cocielo. Cocielo! Falar, é uma honra estar aí com vocês. De verdade, acompanho demais, tava até feliz. É o fundo branco mais famoso do Brasil. Verdade. Muito obrigado pelo convite. Aqui vai é ser esse bom cara. demais. Sou fã pra caramba. Você parece um Schnauzer, já te falaram isso? Muito. E você que tá assistindo esse vídeo, vai também lá no meu canal, que vai ter uma Copa Cirrose. Com esses caras. Nossa, Copa Cirrose com esses malucos. Vou ter que assistir pra reagir depois. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, os caras tensos. Eles são tensos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindas. Hoje o tema do vídeo é quem é a viúva. E eu espero aqui que vocês possam entender as nossas brincadeiras, porque aqui tem um bando de Verdade. idiota. Vamos começar do simples, né? Aquelas assim, já vamos explicar, né, pra não dar problema. Mas eles são mó respeitosos com todas as perguntas e temas que eles fazem. Deu pra ver isso pelo do padre também. Bom, vamos ver, galera. Aí, primeira pergunta. Nome, idade e há quanto tempo é viúva? Jaira, eu tenho 49 anos e eu sou viúva 4. Meu nome é Marjorie, eu tenho 48 anos e sou viúva 2. Eu sou Bebel, tenho 57 anos. 57. Sou viúva há 4 anos. Nome de poodle, né? Caraca! Cara, pelo amor de Deus, gente. Desculpa, Nome Bebel. de Convidaram poodle. aqui pro vídeo. Cocielo, que sempre isso, assisto, mano? são vídeos de resenha, entretenimento. Mas o clima tá levemente pesado. Lógico. E tô tentando me soltar porque estou incomodado. Não acho que você tá falando sobre viúva, né? Você perdeu uma pessoa, é tenso mesmo. 4 anos. Você tem 4 anos? Quantos anos eu tenho? Eu tô falando, é um poodle. Cocielo, meu Larissa, Deus, velho. 29 anos, 4 anos e meio, quase 5. Caroline, 37 anos, quase 5 anos. Cara, normalmente a gente faz as aberturas aqui quando tem um convidado, Cocielo. Ah, É é? uma pergunta inicial sua, meu irmão. Ô, E gente. aí? O que você quer perguntar? Nossa, é pesado fazer esse tipo de pergunta. Eu não saberia também, não. Veio alguma coisa na sua mente aí nesse momento? Deixa eu pegar. Gente, vamos perguntar o Eu acho que eu... Core, né? A história, O marido né? morreu de quê? Tem que começar pela que história. quebrar esse gelo. É um vídeo triste. Cara, vou te falar um momento Triste. difícil, hein, Francisco? Você precisa dessa informação, mas você não quer essa informação. Verdade. Exatamente. Que é uma coisa que vai machucar, né, velho? Ai. Porque né, ninguém quer ficar ouvindo isso. Mas a gente precisa ouvir isso pra fazer... Pra tentar saber, né? acertar. A gente precisa de qualquer insumo, né, possível. E num Nossa. vídeo com esse tema, Oi, vou falar um negócio. As outras pessoas que são impostora, porque uma é verdade, 4 são impostoras. Vai ter que ser muito atriz. Porque você consegue sentir a dor de uma pessoa quando ela fala sobre a morte de uma pessoa, pô, do seu parceiro. Não, as outras vão ter que ser muito atriz. Vamos ver se vai me convencer. esse é um insumo, né? Perfeito. Mas a gente é capaz. Eu também acho, é isso. Ele morreu de Covid. Atropelado. De Covid. Covid também. É acidente de carro. Covid. Gente, é o seguinte, a gente tem aqui nesse momento um grande desafio. E é muito grande mesmo, porque ninguém consegue falar. Não, vamos lá, olha só. Quanto tempo É, não, eles estão bem travados. Eles estão bem travados. E Covid é uma coisa, tipo assim, Covid, muita gente, né? Então,
Vocês foram casadas? 20 anos. 20 anos? Eu fui casada há 2 anos. 40 anos. 40 anos Nossa. 40 anos casada, tá com 57. Grandes chances, hein? 2 anos de casada. 2. Bebel, me tira uma dúvida. Com quantos anos você casou? Com 16. Em que ano que foi, Bebel? 84. É porque eu fiquei grávida, e a gente casou. Ele tinha 24, e eu tenho um filho de 41 anos. Deve ter a idade de vocês, né? Vocês têm filhos? Sim. Eu tenho do primeiro casamento. Eu tenho 2. 2. Com Dele mesmo. Eu tenho 3. 3, todos com... 3. Não tem. Eu também não. Qual é o nome? O nome do falecido? Falecido. Rodrigo. Alexander Horn. Oi? Ele era alemão. É Hordenstein. Só focar no Alexander, galera. Vamos lá também. Como é que é aí? Alex, depois o Sander. Ai, mano, não dá. Você conheceu ele tava viajando de férias, ele trabalhava aqui, qual que é a história? Eu conheci ele num lugar bem provável. Ali na Maria Quitéria, É o Empório, não sei se vocês conhecem. Não, A cara deles, não. Noite, sim, que todo mundo vai. Eu tava solteirona, um tempo, divorciada. Meus amigos falavam, você tem que ir, você não tem que ir. Porque eu falava que eu só ia casar de novo se fosse com um gringo. E o Horn tava lá. E aí deu certo. Larissa? Pedro. Cadu. Carlos Eduardo. Eu não quero ser chato, mas eu vou ter que ser chato. Foram 3 de Covid, né? Aí um foi atropelado, outro foi... Acidente de carro. Eu, infelizmente, queria os detalhes. É chato? Não. A gente tem um objetivo aqui, irmão, e faz parte. A gente precisa captar essas nuances. A gente precisa separar o que é verdade do Tá que é mentira. bom. Ele assim, sem graça, né? Ai, meu Deus. Então... Não fiquei sabendo do nome do marido da Bebel. Só sabendo as histórias pra fazer. Se vocês quiserem zoar, meu pai também morreu, cabeça quente. Aneurisma pipocou. A Derisma pipocou, caramba, o Cossielo, meu. Ele sempre fala do pai dele, velho. Ai, por que eu tô rindo? Ele teve uma crise de diverticulite, ele tinha um problema hereditário e diverticulose, né, que é um problema no intestino. Ele teve uma crise de diverticulite, ele começou a ter uma hemorragia e a gente estava no auge, assim, da pandemia, em 2021. E aí eu tive que levar ele para o hospital do Andaraí. Era a única chance que eu tinha lá, né, por ter gente conhecida lá dentro. Foi onde consegui atender e só estava atendendo gente de muita emergência. E aí ele teve essa hemorragia sem parar. Eu não queria levar justamente porque eu sabia que muita gente estava pegando Covid na época. Aí eu consegui um contato com meu primo que trabalhava no outro hospital público ali no Meia. Quando ele fez o contato lá, ele atenderam e aí ele pegou na emergência. Mas ele teve que ficar porque não dava pra liberar ele pra casa, porque não era uma coisa que sanava na hora, por conta da hemorragia que era muito forte. E aí eles pediram pra ele ficar lá, pra ele conseguir fazer a colonoscopia. Ele pegou na emergência e eu só fui saber assim 6 dias depois que ele tinha. Nossa, foi com problema e pegou Covid, meu Deus. Vê-lo, né? E mais 2 dias depois que ele começou a apresentar os sintomas, que era quando ele ia ser liberado. Foi quando entubaram. Naquela época também os resultados não saíam rápido. E aí ele ficou entubado. E aí foram daí do início, que eu levei ele no dia 23 de março até o dia 30 de abril, quando ele faleceu. Ele chegou a entubar e faleceu. Legal, vocês me trouxeram pro Rio pra eu ficar mal. Não, mas... Né? Vocês me trouxeram pro Rio pra eu ficar mal. Pois é, Cossielo. Você vai sair chorando hoje. Quem que passa o briefing pra elas? Precisa reto, esse clima de velório? Só a Bebel que tá muito feliz ali. A Bebel tá rindo a beça. A Bebel tá... Provavelmente ela tá rindo porque ela tá nervosa. A gente tem que pensar também o seguinte, a gente tá se sentindo mal aqui de falar, né, de uma resta pra cima. Só que, tipo assim, pode ter uma atriz maravilhosa aqui. A gente já A 2, mano, ela tá com muita cara de atriz, ela tá quase chorando. viveu coisas aqui inacreditáveis nesse sentido. Chico, tem 4 pessoas mentindo pra gente, mano. Se a gente não levar em conta isso, a gente não vai fazer o vídeo. Marjorie, É verdade. a gente quer saber de você um pouquinho da história. Eu não sei nem como fala isso. Nossa, o Cossielo tá bolado de fazer esse vídeo. Tipo, logo esse, tão pesado. Por que vocês não me escolheram pra fazer um vídeo, tipo, zoeiro, né? Que é a cara do Cossielo fazer graça. Chama o cara pra um negócio mó sério, que ele tem que tomar muito cuidado, andar pisando em ovos. Tadinho, velho. Ele tava voltando da academia, na Nossa Senhora de Copacabana. Ele foi atravessar, ele se distraiu para me cumprimentar, que eu ficava na sacada, e ele foi atropelado por um ônibus. E você viu? Nossa, por um ônibus. É a doideira. Porra, Não. embora. Aí é maluquice. Eu não quis fazer essa pergunta. Tá tudo bem, fica tranquilo. Já passou. Vamos pular pra Bebel. Bebel. Nossa, pesado. Nós pegamos Covid. Você também tinha pego, né? Eu peguei com o sobrinho dele, aí em seguida ele pegou, em seguida meu filho pegou. Meu marido internou Nossa, todo 11 dias mundo pegou. depois, meu filho Vixe. internou 2 dias. Ela tá já querendo chorar já. Eita, tem chance, hein?
Dias depois, meu filho ficou 24 dias internado, meu marido ficou 15 dias e a história foi essa, foi de Covid, né? Ele já tinha tomado a primeira dose, então a gente estava mais tranquilo e tal. Ah, isso que eu ia te perguntar. Consegue situar a gente na pandemia? Quando que foi, mais ou menos? Foi depois da primeira dose já, então? Já tinha 2 anos e meio de pandemia. Então a gente já estava aqui Mas foi na hora que deu aquele boom, terceiro boom, 2021. Peguei em maio e aconteceu o fato em junho. Ah, legal. Vamos passar aqui também pra não ficar rendendo muito, Pesado. Larissa. Também era pandemia, mas não foi de Covid, foi acidente de carro. A gente morava junto, a gente brigou um dia. Eu não queria ficar no mesmo ambiente que ele, liguei pra uma prima e fui pra casa dela. E quando eu acordei com o pai dele me ligando, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Só que ele não faleceu na hora, ele ainda foi pro hospital, ficou 3 dias, mas ele já tava desacordado, né? Eu não pude me despedir, nada disso. Nossa, pesado. Por isso que eu falo, você não pode sair brigado de casa. Não durma brigado, não saia brigado, senta e resolve a situação. Porque acontece uma coisa dessa, remorso é grande. Que coisa horrível. A gente estava casado há 2 anos. Não tava, velho. Cadu, na pandemia, corretor de imóveis, pintou um cara que queria comprar uma casa. Eu tava vindo de outro estado e ele quis sair, mas Cadu era asmático. Trouxe Covid pra casa. Quando foi em setembro, dia 19 de setembro, ele foi pro hospital, foi entubado. No sábado, com asma. ele faleceu. Sensação horrível. Nossa, horrível. Pode parar já, inclusive, né? O clima Nossa, tá pesado. complicado. Tá um negócio assim, eu não esperava tanto. A gente achou que daria pra fazer esse vídeo, né? Mas... Não, pesado, aí dá pra ver. Joga pro amigão aí, o convidado aí. Cossielo, contigo, irmão. Cossielo se lascou. Fé em Deus, hein? Segura essa aí. Bem-vindo. É uma experiência que a gente quer passar junto com a galera. Então tá difícil pra gente Tá aqui difícil agora. pra gente vocês também. Mas juntos a gente vai conseguir. Mas eu acho que pra eles lá é pior, porque você tá ouvindo ali, né? A gente tá assistindo. Ali na hora, você tem que saber conduzir, pra eles tá pior. E superar isso. É isso. Vocês que estão aí toda semana com a gente, nessa você não vai fugir, não. Nas boas não é mais, mano. Nessa você vem Estamos junto. aqui, meu filho. Cara, então, eu queria saber, porque só a Marjorie acabou falando quando ela tava contando a história antes, como que elas conheceram, pô. Eu conheci ele, eu tinha 21 anos, começamos a ficar. Ele não queria nenhum compromisso comigo. Ele me achava muito moderna pra época. E aí ele me deu uma enrolada, ficou com algumas amigas minhas antes de ficar louco. comigo. Deu dor de cabeça ainda, então. A gente Safado. começou a sair em fevereiro, depois a gente só foi começar a namorar em junho. Ah, não enrolou tanto. E aí... Não me enrolou tanto, foi boa. A gente namorou 1 ano, noivou 1 ano e depois que a gente se casou. Mas também foi rápido, né? Namorou, noivou. Em 1 ano? 1 ano namorou, 1 ano noivou. Ah, então enrolou, mas depois foi ligeiro. Eu tô 6 anos namorando, moça. Mais ou menos 23. Talvez muito cruel da minha parte falar isso, mas eu tenho que falar. Só não fala olhando nos meus olhos. Olhando pro Cossielo, né? Talvez ela seja muito bem resolvida, porque o Rodrigo tá em vida. E é o seguinte também, porque de repente, algumas mulheres que estão aqui, elas trataram isso de uma forma metafórica. Então elas estão falando do ex, como se fosse um falecido. Que eu acho que, de repente, é o caso da bem resolvida Jaira. Então vamos votar nela logo pra acabar o vídeo mais. Ela fala muito bem mesmo, tipo, resolvida com a situação. Não expressa nenhum... Como fala? Uma emoçãozinha. Uma carinha de triste. É atriz. Atriz, a Jaira. Já teve 2 que eu identifiquei que são atrizes, pelo jeito de falar, pelas expressões. Você atua muito bem, Jaira. Poxa. Novela Topa Tudo da Globo. Nossa! Quando vem no muito detalhe, é porque precisa mostrar que está com a razão. Sim. Mas muitas vezes não está. Perfeito. Boa percepção. Boa percepção do Cossielo. E uma pausa pra camisa do Chico, que tá escrito Ai Calica. Ai, os caras tudo de preto e ele lança um Ai Calica. Ai, meu Deus do céu. Chico Moedas sendo Chico Moedas. Tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo que é bem resolvido, também tem um ponto de tá falando demais. Ele também foi 20 e tantos anos juntos, né? A que mais ficou tempo junto. Mas não. Bebel 40. Eu quero falar aqui o seguinte, vamos lidar, vamos aprender com os mexicanos. Os mexicanos, eles na verdade... envolvido uma festa. Eles comemoram. E saúdam, né? E saúdam, por exemplo, eu já tô falando aqui. No dia que eu partir, É festa. eu quero um pagode. Meu velório é open bar, já falei isso também. Exatamente. Velório entendeu? open Eu não bar, tenho ninguém- nossa, que pesado. Gente, eu não conseguiria.
A pessoa que eu amo morta ali, vamos tomar uma aqui. É tenso? Ninguém triste. Mas feliz também é ruim pensar Não é nisso, não, né? cara. Não é não, cara. É celebrando tua celebrar vida. minha vida, É entendeu? Porque celebração, minha é vida foi celebração. bonita. Já tá dando discurso? Para Tô, com isso, eu hein? já deixa pra posteridade. Credo. Ela teve as dificuldades dela, todo mundo até de repente sabe, dos percalços. Mas eu... Todo mundo sabe dos percalços. Quem não sabe, né, o Chico? Eu quero que vibre o que foi bom. Tá, na moral. Ó, entendeu? Ó, que isso aqui é coisa boa da minha vida. Não ó. tenho maturidade pra Eu isso. fui no banco, aí eu olhei assim, gente, cara bonito, né? Com 16 anos? Não, tinha 14. 14 no banco? É, minha mãe tinha conta no banco e eu... Ah, você foi com ela? É, não, eu fui no banco com minha mãe, aí conheci meu Roberto lá. Eu com 14 anos eu dirigia. O quê? Que isso, toda Ô, louco. Pelo amor de Deus, gente. Sou de Macaé, capital do petróleo, conhece? Tu quer respeitar. Do ponto que você olhou pra ele e falou, gostei, até você casar com ele, tem um caminho. 2 anos e meio. Quê? Quê? Mas eu tô dizendo assim, você que Até eu não sei um quê agora. Quê? 2 anos e meio? Meu Deus. procurou a iniciativa, como é que foi? Eu que paquerei ele. Eu vi assim, gostei daquele cara. Como é que tu paquerou? Mulheres decididas. Ah, todo dia eu ia pro colégio. Aí quando eu saía do colégio, que eu passava em frente ao banco, ele tava entrando no banco. Aí eu passava no Fusquinha, sabe, dirigindo. Não é possível, gente. Que criança que é essa, cara? Você que tá Fusca? Eu que... É que hoje é estranho falar isso, mas naquela época era normal, gente. Não era tão assim, as pessoas andam sem capacete, não tinha carta, tava nem aí. Isso aí estão falando lá atrás. Lógico, não tô falando de 1950, mas é o que, anos 80 que ela falou? Não me recordo. no Fusca. Ela dirigindo o carro. A gente tá falando o quê? Década... 1980. Olha lá, falei 80. Década de 80, Ramon. Olha, escuta aqui, Ramon. A gente acha que é descolado. A garotada hoje acha que é descolada. A década Pois de é. 80, meu irmão. Naquela época não tinha essa lei que é só com 18? Não, A década de 80 era feroz. essa feroz, lei começou em 97. Olha Viu? Achei que era o Faustão agora. Olha O lá. gerente do banco foi lá em casa visitar lá. Aí eu falei assim, seu Geraldo, tem um moço de cabelo enroladinho lá, que senta na primeira mesa, assim, quem é? Aí ele falou assim, um que tem um dedinho assim. Eu falei, não sei, só vi de longe. Vai lá no banco amanhã. Eu fui, né? Mamãe, vamos no banco. Aí chegou lá, seu Geraldo me botou onde? Pra sentar na mesa de quem? De Roberto. Aí Roberto à noite foi em casa e começou a chamar minha mãe de minha sogra e vovó de minha avó, de vovó. Que isso? O Roberto também gostava. Roberto Ó, frente. ligeiro. Aí minha avó falou assim, muito metido, não gostei não. Aí minha mãe falou assim, mas eu gostei dele. Vocês acreditam que ele chamou minha mãe de minha sogra a vida inteira? Essa foi um pedaço da minha história, né? Se a história posterior do Roberto é verdade, eu não sei. Essa daí que ela tá contando, eu tenho certeza que É verdade. Não, mas tá demais, porque ela tá contando com uma alegria, ela tá relembrando os momentos. Fantástico, velho. Se for mentira... Não, se o Roberto estiver vivo, eu vou matar ele. Desculpa. Cocieiro. Ela conta com sinceridade. Então, tem grande chance de ser essa Bebel aí, hein? Eu concordei com a Cielo. Ela conta, parece que ela tá revivendo, sabe? Relembrando. Nossa. Larissa. Eu e o Pedro, a gente é da mesma cidade, que é Nova Iguaçu, e ele era o meu crush de pré-adolescência. E aí, no ensino médio, a gente começou a estudar na mesma escola, e aí a gente começou a ficar, começou a namorar, e depois de 7 anos de namoro, eu casei. 7 anos de namoro. Por que você tá rindo, moça? Eu não tô entendendo. Por que você tá rindo? Ai, ano que vem sou eu com 7 anos de namoro. Para de rir, moça. 2018. 7 anos de namoro. 7 anos de namoro. Eu comecei a namorar com 16 anos. Caroline. Eu trabalho com imóveis, não sou corretora, mas trabalho na área. O Cadu, ele foi lá na empresa. Um belo dia eu tava na rua, conversando com uma amiga, e ele conhecia essa minha amiga. Mandou uma mensagem pra ela, quem é? Ah, Carol, tal, não sei o quê. Eles marcaram meio que um encontro nosso, sem eu saber. Eu fui, só que chegando lá, Essa risada me pegou agora. Muita coisa. Só que chegando lá, deu um rolo, porque ele na verdade, trocou. Ele ficou com ela e não ficou comigo. Nossa. Eu falei, então tá bom. Então você fica com ela que eu vou ficar com outro. A vida andou, literalmente, aí ele começou a me procurar. E nessa da vida andar, ele ficou começando a falar comigo, mandar mensagem direto, não sei o que, quero te ver.
me arrependi de ter ficado com ela. Isso foi em julho de 2009. A gente só foi ficar em janeiro de 2010. Aí em janeiro de 2010 a gente ficou e já começou a namorar. Gente, tem que votar. Exatamente. E com muita tranquilidade, a gente pode estar escolhendo pra ralar nossa amiga Larissa. Eu, com todo respeito, qualquer coisa, eu tenho total tranquilidade. Total é muito... Vamos colocar... Vamos ver. Eu eliminaria a primeira. Alguma tranquilidade? Com todo respeito, dona Larissa, eu acho que não é você. É que assim, eu não quero gastar todas as minhas fichas aqui e já sair falando todo mundo. Mas ela é uma pessoa que na primeira falada dela é atriz também. Pra mim também. Desmentir a morte de alguém é complicado, porque assim, a gente complicado. pode estar indo contra uma história que é verídica. Então, toda vez que a gente vota em alguém, como a gente tá planejando votar na Larissa agora, fica uma situação complicada. Qualquer coisa dá pra mentir, mas a morte de alguém é difícil. Pesado. E deixar isso pra gente é horrível. É horrível. Eu acho que ter ouvido bastante. Eu acho que foi a primeira também, porque a forma como ela falou não expressou sentimento pra mim. A única que expressou sentimento pra mim até agora foi a 2, só que a 2 ela me passa um ar de ser atriz, e a Bebel. A Bebel me passou seriedade. Teve um momento que ela segurou o choro, que eu reparei, e quando ela tava contando da história com o Roberto, ela tava feliz, tipo, relembrando. Entende? E as duas últimas não me pegou. Não sei, posso estar muito errada, mas vamos ver. Elas são poucas informações, tem muito mais coisas pra gente extrair ali. A gente tá indo com a possibilidade menos provável, que é a do cara mais novo. Tudo bem que a gente tá falando aqui de mortes que não são mortes naturais, né? São mortes quase que fatalidades. Fatalidades. Mas a gente tá trabalhando aqui com a possibilidade menor de acontecer. Eu acho que é plausível. Olhando a Larissa, ela e o Pedro estão muito felizes hoje. Pô, mas aí é foda também, ela matou o cara aqui agora. O Pedro Não, não poderia existir, gente. Por poder ser muita coisa, eu acho que é justo a gente Meu votar voto vai naquele pra Larissa. Larissa. Legal, é isso. Eu também acho. Eu vou... Vamos, Larissa. Vou de Larissa também. Larissa, muito obrigado. Larissa. Ela não me pegou na história também, não. Esse negócio de briga, porque é muito não é óbvio, né? Mas, tipo assim, é mais fácil você pegar uma pessoa aleatória pra ser impostora, lançar um acidente, porque ela é nova, né? Então, o acidente acontece muito com pessoas mais novas. E... Ai, perdão. E falar que foi por causa de briga. E não conseguiu se despedir. Isso aqui é uma história mais, vamos dizer assim, neutra, sem muitos detalhes. Entende? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu pensei. Obrigado. Amém. Então, eu também, ela não me pegou na história, não. Mas eu ainda vou analisar a primeira e a última. Larissa é pura e simplesmente estatística. Eu acho. Estatística, cara. Pegou uma história Tá de no alguém e baixo. contou. Quinta-feira, Toda. Larissa, Não uma só, não. pagode do Suel. Ela tá lá. E com um namorado vivo. Bem pra Essa história não deve ser dela. Eu acho que ela não teria coragem de pegar o namorado dela e matar ele. Eu acho que essa história foi de alguém, ou então ela foi lá no chat GPT. Chat! Chat, por favor, me conte uma história para eu enganar aqueles caras sobre viúva. Como que eu posso matar um parceiro meu? Nossa, eu faria muito isso se eu fosse convidada para o programa. Forte. Atlético. Eu não duvido ela ter matado o namorado. Mulheres mentem. Ah, sai pra lá. Não, mas aí é muito forte. Eu não faria isso, porque na minha cabeça, brincar com essas coisas... Sei lá, não gosto de brincar com traição, não gosto de brincar com morte, não gosto de brincar com nada disso. Porque pra mim, palavras sem poder está jogando isso pro universo, entende? Então eu, pelo menos, não teria coragem de ir num vídeo desse, por exemplo, matar o neto. Não teria coragem. Por isso que eu acho mais fácil pegar uma história de uma outra pessoa, pegar um nome aleatório e contar do que pegar o seu namorado e fazer isso com ele, entendeu? Mas, cada um. Vamos pro round 2 agora. Vamos voltar agora pro próximo round e eu tenho uma pergunta pra vocês. Como é que tá sendo a vida de vocês pós, né, Nossa, o acontecido? pesado. No início foi bem difícil, a gente estava na pandemia, né? Minha sorte, eu não trabalhei muito tempo. cara da Bebel. Porque eu quis me dedicar, depois que eu casei, eu logo engravidei. E aí eu queria me dedicar a meus filhos, não meu filho mais velho, né? Eu já tenho 2 filhos. Podia me prover na época, né? Não precisei trabalhar, nem procurar nenhum ofício, apesar de eu ter me formado e tudo. E aí logo depois, assim, passava dos uns anos da gente casado, os meninos já tinham uns 10 anos, ele me puxou pra trabalhar com
com ele. Foi a minha sorte. Eu sou tabelinha de notas e hoje eu sou Orifes, né? Porque eu tive que acumular função pra poder garantir a casa. Foi a minha sorte, que eu aprendi o ofício. Eu já conseguia lavrar, fazer boa parte do trabalho dele. E quando ele faleceu, coincidiu também com a coisa da questão da pandemia, a gente poder trabalhar por videoconferência. Então casou tudo. Eu pude continuar trabalhando. E o meu filho mais velho, ele tava fazendo direito, já tava começando a estagiar e ele pôde me ajudar. Tá difícil, hein? Então, mas ela fala de uma forma, sabe, séria? Não sei. Eu acho que é uma história de alguém. A primeira. Não passa emoção, sabe? É muito... Tudo bem que tem gente que é mais assim, né? Tem gente que lida de uma forma mais racional. Tipo assim, sofre muito, mas depois fala, meu, a vida tem que seguir, porque eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho que trabalhar, entende? Mas não sei, não me... A Bebel, por outro lado, eu tava reparando ela respirou fundo, fez uma cara, tipo... Sabe quando a pessoa tá se preparando para contar uma história que te machuca ainda? Não sei, gente. E essa 2 eu também não sei. Ai, tá difícil, vamos ver. Ainda, né? Tem só 2 anos, eu tava praticamente de lua de mel. Eu casei 43 anos, então, assim, eu já tinha passado por um casamento, já tava muito tempo esperando encontrar alguém bacana, e quando eu encontrei, a gente só teve 2 anos. Eu fui embora do Brasil, porque ele é alemão, aí eu fui resolver as questões das propriedades e tudo, que você fez a pergunta da herança, isso foi uma coisa que, graças a Deus, mudou minha vida, mas eu preferia 1000 vezes ter meu marido do meu lado, eu não preciso mais trabalhar. Você teve que ir pra lá? Eu hoje moro na Malásia, porque ele mexia no mercado financeiro e a gente tinha negócios, porque as empresas são de Hong Kong, mas eu também não sabia muito, estava aprendendo ainda a mexer no mercado financeiro para poder aplicar a minha... Pô, Marjorie, você me perdoa uma coisa assim, né? Porque eu acho que eu vou entrar num... Antes dele fazer a próxima pergunta, eu concordo que quando você fala sobre esse assunto machuca, e eu também acho que essa moça não me convenceu, ou então essa história que ela tá contando não é do marido, pode ser de algum parente, entendeu? Ela pode realmente, tipo, não tá mentindo na questão de estar sofrendo, que nem ela falou aí, mas pode ser algum parente, um irmão, não sei. Ou ela é só atriz mesmo, porque também não me convenceu muito. Vamos ver a pergunta dele. Momento, assim, que eu preciso resolver isso comigo, tá ligado? Pô, eu não consigo acreditar. E aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, tá? Ó o Chico. Calma. Se tu parar pra reparar, ela parece estar chapada de remédio. Pela fala lenta. Não sei. Eu tenho que levar essa teoria, senão o meu vídeo não vai acontecer nunca. Fala logo, filha da puta. Mó enrolação fazer uma pergunta. Vocês concordam comigo em algum sentido? Que a pessoa que tá aqui, ela tem que estar bem resolvida com a situação. Não, mas aí você me pergunta como é que eu vim parar aqui. Essa que é a sacanagem que fizeram comigo. Nossa. Porque a produtora, que é a Renata, ela é amiga da minha filhada e não tava achando a viúva e vieram, não, tia, você tem que ir. E aí a desculpa que ela deu quando me explicou aqui na porta é que eu preciso voltar a ter a alegria de viver que eu sempre tinha. Eu adoro comédia, eu adoro rir. Aí acabou com isso. Nossa. E aí eu tô aqui meio que de paraquedas, Olha né? a cara Porque do eu não Chico. esperava que fosse ser isso, mas assim, acho até que vocês estão pegando leve. E assim, eu acredito que não é fácil pra ninguém, nem com 5, nem com 10. Eu acho que eu nunca vou me recuperar do que aconteceu. Eu duvido que ela esteja falando a verdade. O que aconteceu, Marcelo? Compartilha tudo. Olha lá, eu quero saber por que o Marcel acha, mas eu também acho difícil. Lançou até a culpa na produção, na cara do Chico. O Chico é dono do programa. Chico ali, vou sair daqui agora e vou acabar com a produção. Não, eu acho. Eu acho que ela mentiu pesadão agora. Eu prefiro acreditar que o que você tá falando pra mim não é uma verdade, entendeu? Eu também queria acreditar. Você tem que parar com isso. Eu comentei com o Chico aqui. Ela tem cara e nome de atriz vilã. Tá correto. Meio Nazaré, né? Que é isso? Você tá Ela rindo riu. Ela tá dando no meio de todo mundo, tá fazendo o papel da vilã aqui. Não, Tá. o Cossielo falou, o Marcel falou também. Marcelo me pegou. Ela tá tentando convencer muito que é ela. Tipo assim, sabe? Eu também queria acreditar, eu queria sofrido, quis chorar. Teve uma hora que você vê que a pessoa tá se concentrando. Acho que foi bem no começo isso. Ela tava se concentrando pra querer chorar, sabe? É Júlio? Coelho. Então o Coelho falou. Coelho. Que a Marjorie tem cara de vilã. Marcel trouxe aqui e no início a Jaira tava falando e ela já tava chorando. Aí, o que eu falei, eu reparei também.
Estudada, ela tá trabalhada. Eu não vou estar questionando isso, não. Eu Eu também tranquilo. prefiro me ausentar, eu sou Esse frouxo. elefante tirado Eu sou da sala. frouxo. Cara, então. A verdade é a seguinte: o clima tá uma merda. Tá uma merda. E pesa de uma maneira quando chega na nossa amiga Marjorie. Que é Eles têm medo de votar porque, tipo assim, eles estão invalidando uma história que pode ser real. Então pesa mais que você tá falando de uma morte de uma pessoa, tipo, de um parceiro. Então eu entendo o lado deles. Mas ela tá nítido que não é ela. Não acho que seja ela, eu posso estar muito errada. a única escapatória que a gente tem é jogar pra Bebel. Toca pra Bebel, filho. Craque de bola, Bebel. Mas chora, Bebel. Pisada, Bebel. O nosso alívio aqui, irmão. Pode Porque a Bebel sabe falar das coisas com mais leveza, mas isso não quer dizer que ela não tá sofrendo. Fica aí, né? O questionamento. terminar todo o resto, se deixar só essas duas aí, vai chorar, joga o Bebel. For fazendo esse bate-bola ali, tá de boa. Tá resolvido, né? É, porra, total. Bebel, por favor. Olha lá. Bebel. Quer saber a verdade? Gostaria. É o papo reto. Muito ruim? É uma vida antes e depois. Eu tinha uma vida antes, depois eu tô refazendo. Por quê? Conheci meu marido com 14 anos. E minha vida foi uma vida boa. O que eu recomendo? Casem, todos, casem, vai ser feliz. Porque eu fui feliz por 44 anos. Desculpa, Carol, só por uma curiosidade, qual era a ocupação do Roberto? Meu marido é empresário, tinha loteamento, além de ser advogado. O Alexander era... Trabalhava no mercado financeiro. Meu marido também era tabelião de notas. Cadu era corretor, então a vida foi difícil. Então eu tive que trabalhar pra manter a nossa casa. Por que eles não deixaram a Bebel terminar de contar a história? Oh, Deus. É a segunda vez. Que deixar a nossa casa. Fui Olha trabalhando, ela piscando. vivendo, não tinha como parar de trabalhar. Não me envolvi com mais ninguém. Vocês sentem vontade de entrar em outro relacionamento, se casar de novo? Particularmente, não. Vivi 20 anos com ele e mesmo assim eu já pensava, se eu me separasse, eu não ia querer mais ninguém. Meus filhos me fazem muita companhia, minha casa vive cheia. Pra que eu ia querer outra pessoa? Olha ela pra querendo encher o saco chorar, mandando Bebel. meus filhos? E você, Marjorie? Acho que vai ser difícil achar alguém assim, como ele era muito diferente. E aí ficou... Mas assim, acho que é muito cedo. Eu também não sou o tipo de mulher que nasceu pra ficar sozinha o resto da vida. Acho que só o tempo vai dizer. Cultura dos pertences, né? Por favor, Bebel. Eu também não penso em arrumar ninguém, não. A Tô voz. tranquila. Eu tive um companheiro muito bacana comigo, entendeu? Então qualquer coisa que eu arrumar vai ser muito baixo. Você que é a mais Pesado. nova, você pensa em ter outro relacionamento? Já tá em outro? Claro, ele foi embora e tinha 32 anos. Eu também. Então, não tem como parar a minha vida. Apesar de ter passado um luto. Tem quase 5 anos. Em setembro, completa 5 anos. Então, assim, a vida tem que andar. A Carol, ela cometeu um erro que eu acho que é um erro, tá? Espero estar certo. Que muitas pessoas, quando vêm aqui mentir pra gente, cometem, tá ligado? Que ela falou assim, muitos maridos aqui tiveram mais dinheiro do que o meu. Tipo assim, meio que falando que as outras pessoas também poderiam ser viúvas e ela, tipo, tá sendo só mais uma mentirosa, tá ligado? E normalmente não é a prestei pessoa atenção nisso. que é, entendeu? Eu puxaria minha votação na Carol aqui agora, pra tirar ela. Eu voto nela não por isso, tá? Porque eu acho que esse argumento Não prestei atenção nisso que o Maciel falou. foi uma merda. Que isso, cara? Não, que isso, pô. Esse argumento é forte, Tô pô. brincando. Mas, tipo Argumento assim, forte. eu também acho que de todas aqui, é o que, tipo assim, a história eu achei a menos, entendeu? A mais fraquinha mesmo, a história. Isso eu meio falei desde sem- o começo, sem que ela não me detalhes, convenceu. né? Sem... Mas tem um ponto. Às vezes a pessoa que fala muito tá enganando por ser atriz e tudo mais. A que fala pouco tá um pouco tímida de estar participando de uma gravação, enfim. Pra mim, a Carol, ela estava muito fraca até então. Eu acho que essa última fala dela é a melhor fala dela até agora no programa. Mas, ao mesmo tempo, ao comparar com as outras mulheres que aqui estão, e eu gosto muito do teu argumento, o meu voto é na Carol. 2 na Carol. Eu sigo com o Marcel. Eu voto na Carol também. filho. Votaria na Jaira. É, eu acho justo, eu acho um voto justo também. Só isso, Carol. Obrigado. Carol, obrigado, tá? Carol, Vou te falar, eles vão ficar entre a de saia verde e a Bebel. É as que mais convencem, só que ao mesmo tempo, a de saia verde é mais atriz. Marjorie, né? Vamos ver. Valeu, Carol. então essa história também eu achei. Eu só achei. distante, É, né, eu a achei história. também, uma história Carol, distante. não traz aquela emoção. Emoção. Outra coisa que eu ia falar. A Bebel, ela tá falando pouco porque eu acho que é a história que mais machuca. Sabe, se é a história verdadeira, eu acho que é ela. Porque pessoas que realmente passam por isso, às vezes não conseguem falar muito sobre o assunto. Então, fala pouco. Tipo assim, fala sobre as coisas, tipo, direto, sofre e, ao mesmo tempo, não consegue ficar dando muito detalhe porque é uma coisa que ainda dói, sabe? As outras estão dando muitos detalhes sem emoção. A segunda tá tendo emoção, mas eu senti uma emoção meio
como fala? De atriz, entende? Não sei, posso estar muito errada, mas nada me tira da cabeça que é a Bebel. Terceiro round, vou falar a verdade, tá? Eu já consegui entender aonde vamos parar aqui. O que seria esse norte que você tá dizendo que... Tô sentindo que vai todo mundo aqui. Você acha que é ela? Não, eu acho que vai todo mundo aqui no final das contas. Achar que é ela. Eu tô pra essa linha. É porque é verdade, gente, com todo respeito aqui, antes de eu trazer a pergunta, é que se não for isso aqui, acabou o planeta Terra, né? Vou te falar. Tipo assim, mano, a Fernanda Montenegro vai ficar fodida. A Fernanda Montenegro da informação não é. E eu tenho certeza que não é. Aí acabou. Aí. Eu não sei de quem. Eu não sei de quem eles estão falando. Mas vamos ver. Eu acho que eles estão falando que vão escolher a Marjorie. Mas se eles escolherem a Marjorie, eles estão muito. Não estão prestando atenção. Não é possível, cara. Não é possível. Óbvio, todo mundo sabemos disso. Olha mas, lá, eu. E pra levar pra cima, né? Pra se divertir, pra se distrair. Vocês construíram algum hobby? Eu sim, eu comecei a fazer ourivesaria. Fiz um curso de ourivesaria. Ourivesaria? Ourivesaria. Arte de trabalhar metais preciosos, fazer joias e objetos de arte. Meu, eu não sabia nem o que era isso. Ourivesaria. Sabia nem que existia. É o quê? Sempre teve vontade, sempre gostou de ouro, sempre me deu muito presente em ouro. E ele sempre quis que eu mexesse com isso. Inxalá. Muito rico. Caralho, Jade. Inxalá, muito ouro. Mas é engraçado que hoje você não tá com ouro, né? Eu acabei de dizer, eu moro em Vila Isabel e eu fui assaltada constantemente. Elas estão ignorantes um pouco, né? Lógico. Aí virou um hobby, uma fonte Patada. Isso era pra ser um cavalo. de renda, né? Foi o que me ajudou a sair, realmente me tirou. Comentaram até que meus filhos são fãs de vocês. Um beijo pra eles. O que me trouxe de volta também eram os vídeos que ele me mostravam do Casimiro. E o Casimiro comentava o programa de vocês. Eu fiquei apaixonada pelo Casimiro e me ajudou muito a sair da crise de ansiedade. E juntou com o hobby da ourivesaria, que ajudou e hoje também me mantém. Inclusive, se precisarem de trabalho... Olha, talvez eu precise apertar a minha aliança. Tu faz isso, né? Tá bem. Marjorie. Apertar a aliança, lá ele. O acidente, eu não... Tá vendo até o jeito como ela fala? Muita atriz, mano. Eu fiquei meio zonza, eu larguei todos os meus hobbies. Então agora eu viajo bastante. Como eu educo meu filho, eu faço homeschool. Então isso já é uma coisa que me ocupa o tempo todo. A sua ocupação, você já falou? Eu sou fisioterapeuta, mas eu não tô atendendo. Atriz não, né? Quando eu era nova eu até fiz, fui modelo também. Mas é uma vida muito incerta, não tenho paciência. Eu viajo. Cara, meu irmão, pô, a Bebel pega muito forte. Ô, Bebel. Sabe por quê? Ela é a mais verdadeira. É o mais, tipo assim... História verídica, o que a pessoa faz? Ela passou 40 anos ao lado do parceiro dela. Ela não vai pensar em ter outra pessoa. E como ela foi muito bem tratada, que nem ela falou, nenhum vai estar no auge dele. E os hobbies dela, a forma como ela fala, que nem viajo. Ela não fica muito, é muito... Ah, não sei. Se for você é um exemplo. Obviamente, você sente o luto, você fica chateada, mas é o que eu sempre comento. Eu perdi pai, ele quer me ver bem. Assim como seu marido quer ver você bem. Então, se for você, isso é extraordinário. A Bebel tá trazendo um outro lado que as pessoas às vezes esquecem. Que a pessoa, assim, que pode conviver com um luto, pode entender toda a dor que aconteceu, mas também aprender a levar isso pra frente. Tô chorando há 4 anos. Hoje eu tô falando bem com vocês e não tô chorando. Isso tá sendo uma prova pra mim também, entendeu? Tá sendo uma sessão de terapia. Aí tu vai fazer a Marjorie chorar de verdade dessa vez. A Jaira também me passa isso. Porque me lembrou até minha mãe. Eu ia falar isso da Bebel, juro por tudo. Eu não sei porquê, mas assim, em algum lugar você lembra minha mãe, assim. Ai, que bom. Tipo assim, numa energia. Pode ser que isso também esteja me pegando e me pendulando. A escolher ela. Mas é muito fantástico pra mim, assim. Dito isso, eu vou começar aqui com a minha teoria que eu tava antes. E eu já sei que você vai falar, tô contigo. E eu vou votar na Marjorie pra tirar a Marjorie. Ah, eles vão tirar a Marjorie. Achei que eles iam tirar a Jaira primeiro. Eu tiraria muito ela também. Impossível. São 2 votos aqui. Pra mim, a final é Jaira e Bebel. Tudo bem não achar Que não é a Marjorie. que não é mais, mas não podemos tirar ela desse Eu também vídeo. concordo. A Jaira, ela tá muito pra frente. Eu tô com o Cossielo. Ela é muito brifada. Tu tá vendo mais verdade na Marjorie e na Bebel. Na Marjorie, nenhuma. Nenhuma verdade? Conteúdo, entretenimento. Porque ela é atriz e a gente tem que puxar mais dela.
Essa segurança? Toda vez que a gente fala da Marjorie, ela começa a chorar, gente. Ela tá ganhando a gente no psicológico. Faz o seguinte, vou tocar essa porra. Ah lá, o Cossielo. 3, 4, 5, 7 papéis aqui, por favor. Secretinho. Voto secreto. Vamos invocar o voto secreto. Boa, A Marjorie Cossielo. tá acabando com a gente. Isso não pode acontecer. Nós somos aqueles caras. Elas estão iludindo a gente. Daqui. Eu também acho. Eu tô com o Cossielo, mano. Mas esse negócio que ele falou de não tirar ela por entretenimento é legal. Esse negócio psicológico, que a gente tá entrando num conflito aqui. Exato. Que não é pra rolar. Não, ótima leitura. Momento inédito e histórico no canal, Francisco. Uma confusão Inédito. danada. Sim. Eu tentando E ele puxou o voto de papel passado. A Cossielo fez revolução. convencer o Ramon tentando me convencer. O Cossielo chegou e falou assim, ó, sério, eu resolvo. Toma, ideia genial. Nossa, genial. Einstein e a gravidade. Mano, Cossielo é e o foda. voto secreto. Coisas que se conversam. Paralelos. Vamos Eles vão, ó, tu vai ver, ele vai fazer uma revolução desse canal. só os votos. Você de casa dá o like, tá bom? Se inscreve. Tá bom. Eles amaram o Cossielo. Vamos colocar ele junto naqueles caras. Rufem os tambores, que rufem os tambores. Primeiro voto. Jaira. É o teu, olha o teu papel. Que é o teu, olha o teu papel. Ele viu como ele cortou o papel, que vacilo. Não, esse é o meu, Balé. É verdade, esse é Ah, é. Jaira. Vamos lá. Marjorie, 2-1. Tô tenso. Lembra? Vote para eliminar, Pelo Cossielo, ele tirava a Jaira pra deixar a Marjorie pro entretenimento, que ele falou. né? Jaira, 3 votos, hein? Marjorie. Eita, vai empatar. Já era... Acabou, Já era. acabou. Então, 4 votos Já na acabou. Jaira. E o último é Marjorie. 4-3. 4-3. Nossa. Jaira, muito obrigado, viu? Está eliminada, muito obrigado. Eliminaram a Jaira. Final que eu falei que aconteceria. Marjorie e Bebel. E o Cossielo falou também, mas eles têm certeza que é a Bebel. Eles vão votar na Bebel, certeza. Bom, vamos pro round final então. Eu acho que assim, a gente tem aqui 2 escolas de luto. O seu aqui não tem certo e errado, aqui não tem nada. A gente tem de um lado a Marjorie, que sente essa perda. E que também é porque é mais recente, né? É mais recente. É de mais acordo com a recente. história, de uma forma ainda muito triste. Olha ela tentando E do chorar. outro lado, a gente tem a Bebel, que com certeza, dentro de toda a tristeza, que surge de uma necessidade também, não uma superação da maneira supérflua, não, mas de Concordo. carregar aquilo e conseguir transformar isso também numa forma bonita, como o Júlio muito bem falou. Então a gente tem um luto ainda um pouco mais triste, Recente. por um lado, e um outro com toda a sua tristeza e toda a dificuldade de uma perda, que já consegue Tentando falar levar. disso de um outro lugar. É uma E tentando levar o lado, tipo assim, bom. Lembranças boas, sabe? final, acho que emblemática nesse sentido. Tá né? difícil aqui pra gente. Difícil. Cara, querem ir para um caminho da burocracia? Fala. Por exemplo, qual o procedimento burocrático legal depois de perder o marido? Eu sei que tem inventário, qual a documentação, qual o papel da esposa, se alguma coisa a Inteligente. esposa tem que fazer, se outras coisas pode ser o filho. No meu caso, como o meu casamento era com um alemão, eu tive que fazer todo o trâmite para enviar o corpo para a Alemanha, para ele ser enterrado lá. E quem cuidou de tudo depois disso foi meu sogro, que ele ainda é vivo. Ele viu que eu estava sem condições, ele fez tudo. Eu ainda estou num processo muito complicado lidar com as leis da Alemanha. Eu tenho um advogado alemão, né, que mora no Brasil e está resolvendo algumas coisas das minhas propriedades daqui também. Vocês moravam aqui? Não, na verdade, eu estava morando na Malásia, mas eu venho... Ah, então já estava Ele morando morreu lá. aqui. A gente morava entre Malásia, Brasil e Roma, que é onde a gente tem propriedades. E você, Bebel, como é que foi o trâmite? A parte legal, minha filha que fez o inventário. Não teve briga. Teve só a parte, algumas coisas que eu coloquei no inventário, outras coisas eu não coloquei, porque não tem interesse em vender. E algumas coisas eu já passei pro nome dos meninos. Mas a parte, no caso de hospital, tem um encaminhamento pro cartório, que aí também o pessoal da minha família que viu, não foi eu. Eu vou Ah, me a voz aqui, dela- posso me precipitar? Por favor, depois eu quero também dar uma Eu palavra. não consigo abrir mão que existe um lado humano maior na fala da Bebel. Que eu Também. acho que é diferente da tua, assim. Você conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel não conseguiu explicar de maneira burocrática. Olha lá. A Bebel falou, não teve problema, eu passei pro nome do meu filho. Que são esses, eu acho que são os verdadeiros problemas. Tem a burocracia, tem tudo, mas o
fundamental É a não ter Bebel. briga. O fundamental é tudo que se ocorra da melhor forma possível. E isso, pra mim, tá totalmente na fala da Bebel, cara. Francisco. Completamente, mano. Masterclass. Tava analisando um negócio aqui, são perdas diferentes, tá? Inclusive, me chamaram pra esse vídeo tendencioso, porque eu perdi o meu pai. Não foi por isso que a gente chamou, Do seu filho da Pelo amor Seu de do seu Deus. filho da puta. Cocielo tentando deixar o vídeo mais leve, gente. Ele tá tentando, tipo, muito. Porque ele sabe como é que é. Ele fala muito do pai dele, né? Então ele tá tentando deixar o mais leve possível. Tentando soltar algumas piadas que possa deixar o ambiente mais agradável, vamos dizer assim. Tô brincando. Mas assim, foi há 2 e há 4 anos, é isso? Isso. Com 2 anos eu tava mal, com 4 eu tava bem. Isso é muito louco pra mim. Com 4 eu aprendi a lidar, Olha lá. as coisas começaram a fluir e eu tive a mesma energia que você. Ela De chorando. seguir sorrindo, seguir bem, então vou levar o bem pro próximo, abrir meu canal no YouTube. Aí vocês estão quebrando minha cabeça nesse momento. O meu voto segue sendo com a Bebel como, Bebas. como a Vocês viúva. estão de bebê? Eu tô indo de baixo, também gente. acho. Eu vou até o final. Você, como é que tá? Eu acho que podemos ter cometido algum erro lá atrás. Mas se for aqui, com todo respeito também a Bebel. Marjorie, e eu tô achando que ela é uma atriz, mas assim, incrível. Não, mas aí a Fernanda Impecável, Montenegro, atriz como eu já impecável, falei. Uma atriz impecável. fantástica. Fantástica. Eu vou tô levantar com o e eu vou Cossielo. aplaudir ela de uma maneira que eu nunca aplaudi ninguém. Então, assim, eu espero que realmente seja isso. Uma atriz incrível e uma viúva muito bem resolvida que vai servir de exemplo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Não só quem perdeu um marido, às vezes quem perdeu um pai, quem perdeu um filho, que entenda que a vida tem que seguir Cossielo vai fazer eu e que, chorar. independente de tudo, essas pessoas estão olhando você lá de cima e querendo a sua alegria. Então, Ele vai fazer eu chorar. Eu já tô querendo chorar. eu acho e espero que seja a Bebel. Alguém aqui discorda? Alguém aqui O Chico já tá chorando. vai... Não, eu vou Eu tô quase com ele. Então é Você isso. vai na Marjorie, Ramon? Eu não vou de consigo, Bebel também. eu não consigo. Tá, olha só, a mesa escolheu então, apesar do Ramon ter discordado, a maioria foi na Bebel. A gente vai então agora pedir pra vocês só esperarem enquanto a gente chama as outras participantes e aí depois a gente pede pra verdadeira viúva dar um passinho pra frente, tá bom? Eu não tava confiante na segurando. Bebel, mas a partir do momento Eu tava confiante nela. Porque ela me passou verdade nas falas dela. que ela chorou com as falas do Chico, isso me soou muito natural. Muito mais natural do que o choro da Do que o Marjorie. choro da Só pode Marjorie. ser a Bebel. Também acho. Meninas, por favor. Tô com o choro travado aqui, ó. Tô com medo do final do vídeo, porque já vai ter a verdade, ainda tem 7 minutos de vídeo. Podem voltar ao posto de vocês. Ai, meu Deus, deu a mão, é filha dela. Quer ver que é filha dela? Que a verdadeira viúva dê um passo à frente. É o Chico, é o Chico. Ah, pesado Cara, demais. e como é que a ali. vida é doida, né, mano? E a gente tá aqui brincando um pouco, mas a verdade é essa, a vida é muito doida. Foi lindo, Vida é doida. cara. Foi Foi. lindo. mesmo. Falar, mano, eu não sou muito de chorar. Escorreu? Mas escorreu legal, mano. Eu vi nela, assim Exato. como eu vejo na minha mãe, que soube lidar com isso, soube levar a vida pra frente, soube levar os filhos. Então, Exato. Bebel, parabéns por ser essa mãe maravilhosa, O Conselho tá fazendo eu chorar, velho. Que ódio. por ser essa pessoa incrível. Não tem como a gente não estar muito emocionado nesse Não, não momento. tem como. Minha mãe é viúva e eu me identifiquei muito ali. Não teve como sair lágrima, emocionar com todos ali. A produção atrás das câmeras também chorou. É, não tem como. Bebel, você é demais também. Beijo, Bebel. E agora você concretiza de fato as nossas palavras. Que realmente é linda a maneira que você leva isso. É. Meus parabéns. Dá um abraço aqui. De verdade. Não foi fácil, tá? Ah, imagina. Não foi Sensacional. fácil, foi dificílimo. A minha vida tá como antes, só não tem a presença física do Roberto. A menina chorando de que é a filha dela. No meu quarto tá a carteira dele, com dinheiro dentro. Ele saiu pra voltar. E pra mim ele tá presente na minha vida, entendeu? E eu sonho com ele. Ele fala pra mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Meu E Deus me Deus. presenteou por 40 anos vivendo com uma pessoa incrível. Tenho 3 filhos com ele, que é exemplo pra mim, minha família. Meus filhos estão ali. Entra, por favor, por Ah, gentileza. os filhos esse dela tão momento lá. pede. Ó o Chico, ó o Chico. Qual
Qual que é o nome de vocês? Pedro e Maria Júlia. Pedro, Maria Júlia. E tem o Roberto que não tá aqui. Eu tô vendo a emoção de vocês dois. E eu queria saber se realmente o que a gente tá falando aqui condiz. Que ela soube lidar muito bem. E é assim, a força dela, com certeza, leva essa força pra vocês. O que aconteceu foi que eu também fui pro hospital com meu pai. Minha mãe, ela visitava nós dois, sabe? E eu não sabia do meu pai. E hora nenhuma, eu suspeitei que meu pai tava internado. Fui saber que ele tinha falecido uma semana depois, entendeu? Hoje tá sendo meio que um ponto de virada pra gente. Uma virada de chave. Falar sem tanta tristeza no peito, né? Quando o Marco chamou a gente pra vir aqui, a gente pensou muito. Falou, cara, eu acho que isso é uma forma maneira. Papai ia gostar. A morte sempre esteve perto, ele sempre falou sobre isso com a gente. É claro que foi uma forma trágica e que a gente sente muito, mas é uma forma de honrar ele também. Vai ter um monte de gente sabendo quem é Robertão. Caramba. Foda. Então, eu acho que o que você falou, eu acho que é perfeito, assim, que essa que é a ideia do vídeo, assim. No final das contas, a gente quer brincar, a gente quer se divertir, mas a gente quer também honrar o Roberto. E acho que esse vídeo é uma forma singela, porque quem somos nós, né? Mas é uma forma singela e de coração da gente honrar a vida do Roberto. Porque eu acho que, como você falou, e você conhece ele muito melhor, né? Ele ia gostar de ter participado, seja lá de qualquer maneira, daquele participou de uma outra maneira, mas ele acho que ia gostar de estar nesse momento com vocês, de ver vocês juntos. Acho que os vídeos do canal também vocês assistem juntos. Então isso é uma coisa também que é um motivo de muita honra pra gente. Então é isso, cara. A gente tinha essa preocupação muito grande, que era um vídeo de um tema delicado, mas ao mesmo tempo uma forma também da gente passar essa mensagem pras pessoas. E vou te cortar um pouco, tá? Por favor. Além de honrar o Roberto, honrar você, como mãe. Obrigada. Que assim como a minha mãe soube, nesse momento, levar a família pra frente. Porque uma ocasião como essa pode... Olha, vou chorar também. Pode destruir tudo, tá? Pode destruir tudo, mas você... Imagina quantas vezes você não se escondeu pra chorar, pra não estar na frente deles e levando força pra eles. Você vai ao fundo do poço e você volta. Parabenizar tanto o Roberto quanto você como mãe. Ô, Cossielo, velho, você tá maluco? Que isso, velho? Gente, aqui é o seguinte, eu acho que dá pra gente fazer uma forma um pouco diferente. A gente geralmente escuta as pessoas e vê as mentiras, mas eu acho que é uma coisa muito óbvia, é tudo mentira, né, gente? Graças a Deus! Só uma pergunta, você é atriz? Sou. Eu falei que eu ia aplaudir ela! Sensacional! Ô, Marjorie, mas você entende que depois desse vídeo aqui, eu não tenho dúvida que você vai fazer um papel gigantesco. Não, com certeza. Eu também não tenho dúvida, não. Surreal o que você fez. Tem que olhar. Surreal. Não é absurdo. Não, o Cossielo é foda seguinte, demais. gente, pra gente voltar a encerrar o vídeo, falar um pouquinho sobre esse camarada que tá aqui com a gente, né? Só uma virgulinha antes de você puxar isso. Como o vídeo da viúva, a minha mãe é viúva e a sua viúva, eu queria deixar um beijão pra elas também. Falar sobre a força e toda a história, que me emocionou muito aqui também. Batalharam pela gente e, graças a Deus, graças a elas, deu tudo certo. Obrigado. É verdade. Obrigado por ter feito esse vídeo com a gente. Obrigado vocês, adorei. Obrigado por ter se emocionado, se divertido. Deu certo. Que vídeo incrível. Não é um vídeo fácil. Não. Foi muito mas bom. eu acho que... Te botamos numa, né? Eu adorei. Me chama mais vezes, por favor. Comenta se você acha que eu devo voltar. Estou invicto. Eu posso vir mais vezes. Até eu perder, eu não volto mais. Pode. Nossa, tem que voltar muito. Ele soube conduzir muito bem. Tipo assim, num vídeo pesado, ele conseguiu fazer umas piadas, tipo, não relacionadas ao assunto, mas para descontrair um pouco daquele clima tenso. Ele conseguiu captar muito bem, por acho que tantos anos de YouTube, né? Tem tanto... Gente, já tantas pessoas que já passaram, né? Vídeos e vídeos que ele faz, ele deve ter essa coisa de leitura, né? De quem tá mentindo, de quem tá falando a verdade, quem é uma atriz, que nem ele soube ler perfeitamente as pessoas. E também, querendo ou não, a forma como ele falou as palavras, sabe? O aconchego que ele deu para essa mãe, a questão dele ter perdido o pai dele também, para os filhos ali, né, da moça, da Bebel. Não, sensacional, sensacional. O Cossielo tem que voltar. Baixo assinado pro Cossielo voltar. Demorou? E na próxima vez, um tema mais leve, tá bom? Quero, por favor. Né? Dá risada. Tema leve. A gente colocou você numa difícil, mas eu acho que ninguém melhor do que você também com a tua trajetória, Verdade. com a tua estrada, pra matar no peito e sair jogando com esse vídeo. Não tem jeito. Sempre foi uma honra. É a primeira vez que tu vem, pô. Sempre acompanhei, então é uma honra estar aqui. Inclusive, já copiei alguns vídeos lá no canal Reversão. Mas assim, Copia, mas não faz igual. referência máxima do trabalho que vocês fazem. Um prazer gigantesco estar aqui nesse canal. E lá no meu canal também vai ter um conteúdo com eles, tá? E fica com o trailer do próximo vídeo aí. Aê! Sensacional. Nós somos aqueles caras e hoje é dia de Cê quadro é novo louco. aqui no canal.
Olha, vai ter quadro Mas eu não novo. quero muito amizade não, que hoje é competição, beleza? Já quadro novo aqui no canal que se chama o seguinte, adivinhe o país e o vídeo de hoje é a versão Europa, beleza? Quem começa? Eita. Ninguém não, começa. você fala a sua frase, verdade. Du kannst dein Pferd aus dem Regen holen, denn für Ausländer ist es teurer. Eita, meu Deus. Du kan take din heste, put it in the oven. Que? Meu Deus, deve ser legal esse vídeo. Zet je paardje maar uit de regen, want voor buitenlanders is het duurder. Eu sei que ela falou do DJ Cereja ali. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve, Muito compartilha. like, mano. Esses comenta caras são também. foda demais. Ô, velho, me fizeram chorar, mano. Me fizeram chorar os caras, velho. Eu nunca pensei que eu choraria assistindo aqueles caras. Porque toda vez eles são sempre muito alegres. E eu gosto muito porque, assim, eles estão sabendo lidar com qualquer tipo de tema. A forma como eles levam, né, as coisas, quando é uma coisa mais pesada, que nem esse, eles levaram de uma forma muito bonita. Então, total respeito. Sempre tive, sempre gostei demais. Mas, sério, você é louco. Muito bom, velho. Ai, que emoção. Meu Deus. Oi, o Cossielo. Eu vou deixar um negócio aqui, vou falar um negócio aqui pra vocês, que eu vou jogar pro universo, que o universo me escute. Que esse meu canal Story e que eu tenha a honra de um dia poder gravar perto de Júlio Cossielo. E tá sentada, quem sabe, nessa mesa aí com aqueles caras. É porque sempre aqueles caras, né? Então é difícil ter uma mulher gravando junto. Mas eu acho que eles poderiam lançar essa. Trazer uma participante mulher pra poder dar opinião ali no meio desse monte de homem. Tô jogando pro universo. Eu só não quero fazer copa rosa, porque eu não bebo, senão vou entrar em coma. Mas de resto, Júlio Cossielo, tamo aí. Gente, sensacional. Vídeo incrível. Adorei a forma como eles levaram. Adorei a forma como a Bebel fala sobre o assunto. Eu tenho pessoas próximas a mim que passaram por isso. Minha madrinha perdeu o marido também, muitos anos casada. E a gente que tá perto, a gente vê como é, né? A questão do luto, de ter que... É uma vida durante e uma vida após, que nem ela falou. E você tentar se reinventar e ter essa coisa linda de ter tido um parceiro incrível do seu lado e que nenhum outro vai chegar nos pés dele, mas que você tem que tocar sua vida. Em algum momento pode ser que aconteça, assim, de encontrar uma outra pessoa, mas não vai substituir. E a questão de ter os filhos... de levar como ele é uma pessoa incrível, alegre, feliz. Eu lembrei muito do meu padrinho nesse vídeo. Eu não quero chorar de novo. E foi incrível. Foi incrível demais, você é louco. Gostei muito desse vídeo. E fica aí para as pessoas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é verdade? Demora bastante o luto, mas depois você passa, né? Nunca vai passar de verdade. Mas você começa a lidar com isso de uma forma mais fácil. Você começa a lembrar disso, de momentos... Lembrar dos momentos bons. Você nunca vai deixar de lembrar disso. A dor nunca vai passar de perder uma pessoa que você ama. Mas você começa a lidar de uma forma mais fácil. Então, é isso. É isso, exatamente. A dor nunca passa, mas você aprende a conviver com ela. E vídeo super necessário. Super necessário. Olha lá o Leandro, vai fazer eu chorar de novo. Por isso, ame, perdoe e desculpe as pessoas ao seu redor e demonstre. Eu concordo totalmente com você. E nunca, em hipótese alguma, brigue com uma pessoa e durma brigada com ela, saia, sem você colocar pingos nos is. Porque depois pode ser tarde demais e você vai se arrepender. O perdão está aí para ser vivido. E perdoar não quer dizer que você vai continuar... convivendo com essa pessoa, enfim. Mas você vai tirar esse peso do seu coração, esse ódio, essa coisa, para casos mais específicos, né? Então é isso, galera. A vida é um sopro. Do nada, as coisas acontecem. Então é isso aí. Hoje eu vou tomar uma em homenagem ao grande Robertão. Boa, Leandro. Toma mesmo, porque ele deve ter sido um homem realmente muito incrível. Deu para ver pelas falas da Bebel e dos filhos, o tanto de orgulho que esses filhos devem ter dos seus pais. Pai, né, no caso. Eu não tenho nem...
Você é louco, eu não consigo nem pensar num negócio desse. É muito difícil ser louco. Mas é isso. A gente vê pelo Cocielo, né? Ele sempre falava muito do pai dele, que foi muito difícil, mas hoje ele sempre fala de um lado mais leve, né? Aprendeu a... jamais esqueceu, porque ele sempre menciona, mas de uma forma mais leve. Ah, com certeza ia ter choro. A princípio, eu não tinha visto, né? Mas como você falou que ia ter choro, se você falou que ia ter choro, eu sou pisciana. Se eu ver alguém machucando uma abelha, eu tô chorando. Então, é sobre isso. Eu não chorei, só vocês. Aham. Beleza, você já tinha visto o vídeo e chorou 2 vezes. Uma quando você assistiu e hoje comigo. Bom, galera, é isso. Vídeo muito incrível. E até amanhã. Amanhã teremos mais G-React. E é isso. Se inscrevam no canal, galera do YouTube. Um beijo no coração de vocês. Pra galera que tá passando por isso, no final tudo vai dar certo. Tchau! Compartilhar, para dar like, se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais. Ai, ai.